tempo é curto, minha força é limitada, o escritório é horrível, o apartamento é barulhento. E se uma vida agradável e simples não é possível, então devemos dar um jeito por meio de manobras sutis, né? Essa é uma frase que eu quero começar o vídeo de hoje, uma frase do Franz Kafka, um grande escritor da história da humanidade. E é com essa frase, com esse espírito que eu quero fazer o vídeo de hoje, que é um vídeo sobre como você pode, mesmo com uma rotina ocupada, mesmo com uma rotina onde você tem coisas que não dependem de você, quando você tem que ir para a escola, você tem faculdade, você tem trabalho. Eu trabalho período integral, mas mesmo assim eu consigo manter esse YouTube com 3 vídeos por semana, eu consigo ter um relacionamento, eu consigo estudar. Então, esse vídeo é para como você pode ser produtivo e produzir nas coisas que você tem, nas coisas que você busca, mesmo você tendo uma rotina ocupada, mesmo que você tendo um trabalho, ou faculdade, ou escola, ou coisas que ocupam o seu tempo que você não tem controle sobre. Esse vídeo vai ser muito um complemento do vídeo que saiu essa semana também. Eu acho que saiu esse vídeo logo em seguida, que é um vídeo que eu faço sobre um guia sobre como você um guia completo para escola barra faculdade. Esse vídeo vai ser um complemento interessante porque são princípios que eu aplico desde a faculdade e que eu continuo aplicando agora que eu trabalho um trabalho em período integral, então 8 horas por dia, que na verdade são mais de 8 porque tem ida e volta. 8 horas por dia, 5 vezes por semana, e eu continuo aplicando esses princípios, eles continuam funcionando, e eu consigo continuar mantendo. Até aumentei a quantidade de coisas que eu tenho produzido, a quantidade de trabalho que eu tenho feito, e de vídeos que eu tenho postado depois que eu comecei a trabalhar e ter ainda mais tempo, menos tempo disponível, livre, assim, para fazer as coisas. Então eu já quero passar por algumas regras, alguns fundamentos que eu uso para construir a minha rotina e conseguir ser produtivo mesmo com um trabalho integral. O primeiro princípio é que você precisa tirar um tempo da sua rotina para organizar a semana. Então você tem que tirar um tempo, geralmente no final de semana eu faço isso no fim da semana e eu tiro um tempinho para organizar a semana seguinte, né? Hoje ela é uma tarefa que leva muito pouco tempo, a menos que eu tenha alguma coisa, algum evento extra, alguma coisa extra que eu vou fazer na semana seguinte, mas eu consegui encontrar já um ritmo bom de fazer as tarefas e quais tarefas eu faço melhor em tais horários. E eu consegui já... Então, isso aqui, esse tempo que eu tiro para organizar a minha rotina, ele é muito rápido. É um tempo curto, sei lá, menos de meia hora. Eu já planejo a semana seguinte. E por que isso é importante? Porque existe um outro vídeo aí no YouTube chamado Death by a Thousand Cuts, de um cara chamado Sam Ovens. É um empreendedor aí, americano. O título se traduz em morte por 1000 cortes, algo assim. E como ele fala sobre como você não perde tempo no seu dia a dia com grandes tarefas. Você não perde tempo sabe, eventos que acontecem na sua vida. A maior parte do tempo que você joga fora é tempo de coisinhas pequenas que vão se acumulando. Então, é o tempo que você leva de manhã para decidir se você vai começar a ler, ou se você vai fazer um curso, ou se você vai trabalhar no seu negócio. Esse tempo que você perde de manhã, o tempo que você perde decidindo o que você vai fazer, é tempo que você poderia usar fazendo alguma coisa. Então, essa é a importância de você tirar um tempo para saber exatamente o que você vai fazer. E eu quero que você seja específico, o mais específico possível. Então, quando você sentar para se organizar, você não vai escrever que na segunda-feira de manhã você vai ler ponto. Tem que colocar que você vai ler tal livro e você quer ler por tanto tempo. É importante que você coloque começo, meio e fim para as tarefas. Né? Começo, meio e fim não. Começo e um horário para começar e para terminar. A lei de Parkinson. É importante que você coloque um limite no que você está fazendo, porque aí você não vai evitar de perder tempo e evitar de perder tempo pensando naquilo que você vai fazer, certo? Segundo princípio, então, é o princípio de que você precisa você precisa ter um momento do seu dia que você vai dedicar ao trabalho profundo. Isso ou você vai ser um período de manhãzinha, ou seja, ou você vai acordar mais cedo e você vai ter ali 1, 2 ou 3, idealmente 3 horas, que você passa completamente focado a coisa mais importante que você precisa estar fazendo. No meu caso, eu faço isso de manhã, eu tenho 1 hora ali de manhã que eu acordo quando eu não vou na academia, porque às vezes eu vou na academia nesse horário. Quando eu não vou pra academia, eu faço alguma coisa aqui. Então eu edito vídeos, ou eu faço scripts, ou eu estudo algum curso, ou eu trabalho em alguma coisa no YouTube. Então, de manhã eu tenho 1 hora que eu uso pra
produzir, né? Idealmente, num cenário ideal, num mundo ideal onde eu pudesse trabalhar e fazer o meu próprio horário e fazer as coisas que eu quiser, né? O dia que o canal do YouTube, o dia que eu consigo construir um negócio sólido aqui, que consiga me sustentar, que eu consiga viver disso, o ideal é que você tire, sei lá, 3, 4 horas seguidas. Eu vou tirar isso de manhã para fazer a coisa mais importante do dia, fazer a tarefa mais importante do dia. Por quê? Isso é uma outra coisa que eu percebi num outro livro que eu tô lendo agora, chamado Daily Rituals, ou seja, Rituais Diários, que é um livro que ele pega 162 entre escritores, pensadores, músicos, artistas, e ele analisa a rotina de trabalho de todos eles, né? Ele descreve a rotina de trabalho de todos eles. E uma coisa muito comum é que todos eles eles têm um período ali de 3, 4 horas, ou de manhãzinha, ou à noite, tarde da noite, uma hora que ninguém vai atrapalhar eles, que não tem gente pedindo para eles fazerem coisa, que não tem barulho, e eles conseguem sentar e trabalhar de forma focada em alguma tarefa importante. Então, se você é um escritor, nessas 3 horas de manhã você está escrevendo. E qual que é a brisa? Aí você pensa assim, oh, nossa, mas que estranho, você tem uma rotina ocupada e você está falando para mim tirar 3 horas da minha manhã para fazer alguma coisa. Exatamente. Exatamente, por isso eu quero voltar para o começo, para a frase que eu disse. Né? O tempo é curto, minha força é limitada, e se uma vida agradável e simples não é possível, ou seja, uma vida onde você pode alocar o seu tempo da forma com que você quer, fazendo as poucas coisas que são significativas para você, então devemos dar um jeito por meio de manobras sutis. Então, antes de você conseguir bloquear 3 horas da sua manhã para fazer um trabalho importante, antes de você ter a liberdade de fazer isso, você tem que utilizar de manobras sutis para conseguir fazer aquele trabalho. Então eu tenho 1 hora de manhã, eu tenho 1 horinha. 1 horinha é o que tem. E aí eu faço, certo? Mas você precisa dedicar um tempo, nem que seja de manhã ou no final da noite, depende do que você trabalha melhor, como você se sente melhor, como você se sente mais produtivo. Eu recomendo fortemente de manhã, porque eu acho que a maior parte das pessoas funcionaria melhor de manhã, mas é com você. O próximo princípio que é muito importante é você otimizar ao máximo possível o tempo, o que eu chamo de tempo morto. Tempo morto. Então, quando você está, por exemplo, no horário de almoço do trabalho, ou você está indo e voltando do trabalho, no ônibus, no metrô, né, no carro, dirigindo para o trabalho e dirigindo para a faculdade, indo para a escola, isso é tempo morto. É tempo morto, é tempo que a maior parte das pessoas está lá olhando para o teto, olhando para nada, mexendo no celular ou ouvindo música. E por mais legal que todas as atividades sejam, elas não são produtivas. E se a maior parte do seu tempo é ocupado com coisas que você não tem controle sobre, é o seu dever utilizar o máximo de tempo que você tiver disponível para produzir em direção àquilo que você quer. E produzir em direção aos seus objetivos e trabalhar nos seus propósitos, trabalhar as coisas que você deseja para o seu futuro. Então, o que eu faço? Né, voltando para minha rotina, o que eu faço durante eu levo 1 hora para chegar e 1 hora para voltar do trabalho. Então, eu pego 2 ônibus para isso, 2 ônibus para ir, 2 ônibus para voltar. Um deles, ele me leva, ele é a maior parte do trajeto, ele leva tipo meia hora. Então eu tenho meia hora de leitura que eu posso sentar ali e ler. Eu tenho um Kindle ajuda pra caralho. Então eu sento no ônibus e eu leio, mas eu já li livro físico também. Isso já me adiciona, sei lá, 1 hora e pouco de leitura por dia. Né? Tempo que estaria sendo jogado fora, tempo que estaria morto de outro lado. Outra coisa que eu faço na hora do almoço, eu leio 1 hora de almoço, então em 15 minutos eu comi, e o resto do tempo, os próximos 40, 45 minutos, eu tô lendo. Né? Então eu levo um livro, eu tenho minhas canetas, eu tenho meu marca-texto, e durante a hora de almoço eu tô ali estudando, grifando, anotando. Eu coloco, sei lá, um lo-fi, aqueles barulhinhos no fundo só para não ficar todo mundo falando em volta. E eu trabalho, e eu estudo, certo? Eu tenho um caderninho que eu sempre levo comigo, então se eu precisar fazer alguma anotação eu faço. Mas o que eu estou fazendo aqui? Otimizando o tempo que de outra forma estaria morto. Tempo que em outras circunstâncias ele estaria sendo jogado fora e não... Eu ia estar só consumindo conteúdo, consumindo entretenimento, consumindo, sei lá, qualquer coisa, entendeu? Mas eu tô ali produzindo. Outro ponto importante aqui para você montar a sua rotina é que os finais de semana são preciosíssimos para você. Por quê? Porque no final de semana você pode fazer aquilo que você não faz durante a semana. Você pode ter
3 a 4 horas ali de trabalho focado contínuo. O que eu faço no final de semana? Eu tento pelo menos acordar no mesmo horário que eu acordo durante a semana. Senão, sei lá, eu deixo. Mesmo se eu desligar o despertador, que eu faço bastante às vezes quando eu tô muito cansado, e eu acabo acordando, sei lá, 1 hora além do normal. Então, geralmente eu acordo às 6, aí eu acordo às 7 no final de semana, e eu tenho ali 2, 3 horas que eu sento e eu consigo focar em alguma atividade mais longa que eu preciso de mais foco, mais tempo para fazer. Então, o que eu faço? Geralmente, eu faço minhas sessões de revisão. Então eu leio várias coisas, eu leio vários livros ao mesmo tempo, às vezes sobre o mesmo assunto. E esse final de semana, essas horas, esse bloco de trabalho no final de semana, de manhã, é um tempo em que eu passo todas as anotações do livro para um caderno, para cadernos, e aí eu desenvolvo meus pensamentos sobre isso, e eu faço conexões, eu anoto, eu desenvolvo as ideias. Isso é um tempo muito precioso, é um tempo que tá me ajudando muito, uma coisa que eu adotei recentemente, essa prática, e tá me ajudando muito no meu estudo. Recomendo aí pra vocês, então, fazer isso aí. Mas eu faço isso no final de semana. Eu não conseguiria fazer isso durante a semana. Eu não teria tempo pra fazer isso durante a semana. Mas eu faço no final de semana porque eu tenho esse tempo disponível. Outra coisa importante, eu não tô falando pra você trabalhar o final de semana inteiro, porque eu não faço isso. Eu tenho uma namorada e se eu trabalhasse o final de semana inteiro, eu seria bem produtivo e eu terminaria o ano solteiro. Eu não gostaria disso. Então, eu só trabalho nos finais de semana de manhã, né? Então eu ocupo a parte da manhã e à tarde eu tô livre. Sabe, faço o que eu quiser. Eu saio, eu como fora, sabe, fico vendo no sofá, vendo TV, jogando videogame, sei lá, às vezes. E eu tenho lazer, mas é uma coisa que eu faço depois que as coisas que eu preciso fazer já estão feitas. Às vezes eu ainda volto para ler mais à tarde, mas eu fico sentado no sofá ou escrever algum script que eu preciso. Mas não mais trancado aqui no meu. Não tem nem porta, não tem nem como trancar essa porra no meu escritório aqui. Outra coisa importante, falando nesse assunto de você ter um tempo livre, é a flexibilidade. Porque quando você tem uma vida. Quando você tem alguma coisa que ocupa uma boa parte do seu tempo, você precisa manter um certo nível de flexibilidade. Você não pode ser muito rígido com a sua rotina, porque às vezes aparecem compromissos que você tem que fazer. Você não consegue delegar, eles são uma merda, mas você tem que fazer. E você precisa ser flexível o suficiente para conseguir alterar a sua rotina e não deixar de fazer as coisas que você precisa. Então, semana passada eu tive que ir, tipo, sei lá, no poupa-tempo canadense aqui da província de Ontário, onde eu moro, em Toronto, para tirar o meu cartãozinho de seguro-saúde pública, né? Foda. Mas é uma merda, porque me leva quase 1 hora para chegar. Eu não sei como vai ser, não sei se vai demorar pra cacete. Eu marquei o horário, mas vai saber. Eu não sei o quão difícil vai ser, se eu vou ter que voltar lá de novo. E aí vai levar 1 hora pra voltar pra cá. Isso no meio da minha manhã, no que seria o meu sábado, né? Porque eu trabalho de domingo a quinta. Então na minha sexta-feira, que seria o meu sábado. Se eu não tivesse flexibilidade nas coisas que eu vou fazer, eu estaria desesperado. Porque eu falei, caralho, eu vou perder 3 horas de trabalho de manhã, 3 horas de coisas que eu precisava fazer, mas você tem que ser flexível. Você não pode se travar, né? A rotina, o objetivo da rotina não é te prender, é te libertar, né? Porque a disciplina leva à liberdade. Disciplina é liberdade, né? Como já diria o Diogo, tem aquele livro famoso, eu tenho até o livro, depois eu mostro pra vocês. Disciplina é liberdade, a sua rotina não tem que te prender, ela tem que te libertar. Ela tem que te libertar para você conseguir fazer as coisas que você precisa fazer e para você conseguir aproveitar a sua vida, mesmo tendo compromissos e mesmo tendo trabalho e mesmo tendo coisas importantes. Então você precisa de um certo grau de flexibilidade. Aliado a essa flexibilidade, eu acho importante também você que faça menos coisas. Faça menos coisas. O que é um pouco contraintuitivo, porque a gente vive num mundo onde a gente é obcecado com o movimento e a gente é obcecado com fazer mais coisas mais rápido, né? Eu vou desenvolver mais esse pensamento num outro vídeo, mas você querer fazer mais coisas só te atrapalha, principalmente porque o seu tempo é limitado. E quando o seu tempo é especialmente limitado, no caso que você tem tipo, algumas pouquíssimas horas do dia para dedicar às coisas que você quer, sendo esse tempo tão limitado, você não pode querer fazer muitas coisas, senão você não vai fazer nenhuma delas direito. Né? Então tem um vídeo que eu fiz há um tempo atrás sobre o livro Milagre da Manhã, e uma das coisas que me deixou puto nesse livro é que ele te recomenda 6 práticas diárias para você fazer na sua rotina matinal. Eu não tenho palavras para descrever como aquilo me irritou, porque como que você vai fazer 6 coisas em 1 hora?
E como que você pretende fazer todas essas coisas direito? Isso é impossível, é retardado, não faz o menor sentido. Isso só vai te atrapalhar. Então a minha recomendação é a seguinte, faça menos coisas, né? Você não precisa copiar as rotinas multimilionárias. Sabe o que esses caras fizeram para ficar ricos e para ficar... Eles jogaram tudo fora, largaram tudo e focaram em 2, 3 coisas, né? Então eu quero que o seu dia ele tenha no máximo 2 ou 3 coisas que você precisa fazer. Então academia, sei lá, lição de casa, eu não sei o que vocês fazem, e trabalho. Tipo, você precisa de 2, 3 coisas por dia. E é isso, né? Se você fez 3 coisas no dia, você já fez muitas coisas no dia. Então, menos é mais. Começa a cortar. Quanto mais simples você conseguir manter a sua rotina, melhor. Melhor. Então, o que eu tô fazendo esse semestre? Agora eu tô testando um novo modelo aí de você fazer metas semestrais e você, caralho, planejar a sua vida em semestres e não em anos. Eu tô focando em leitura, eu tô focando no YouTube e eu tô focando na academia. Então, essas são as únicas 3 coisas que eu faço. Eu leio barra estudo, né? Eu estudo, leio, eu faço vídeo e eu vou pra academia. Essas são as 3 coisas que eu tô fazendo repetidas vezes, toda semana, até maio do ano que vem. Por quê? Porque quanto mais simples as coisas forem, melhor. Menos é mais, certo? Por hoje, é só a minha dica final para vocês é crie sua agenda. Abre sua agenda, eu devo ter colocado uma imagem nela durante o vídeo, se não tá aqui agora. Ó, a minha agenda. Uau! O Google Agenda é de graça, vai lá, faz sua agenda. Se você gosta em papel, faz em papel, que se foda. Mas eu quero que você comece a tomar controle do seu tempo e eu quero que você pense em como você pode aplicar esses princípios na sua vida para correr em direção aos objetivos que você quer de verdade e não para as coisas que as pessoas falam que você tem que querer, certo? Então, vejo vocês no próximo vídeo e tchau!